Olá, alunos de Direito Empresarial, aqui é o professor Sérgio Neme, vocês aí do terceiro período da Unifil, de curso de Direito da Unifil. Aqui é o professor Sérgio Neme, eu estou seguindo aqui com os vídeos, na verdade, com o assunto da matéria de Direito Empresarial. E hoje eu gostaria de falar sobre a teoria geral das sociedades. Esse é o próximo tema que segue a estrutura do Código Civil. Depois vem as sociedades não personificadas e, por fim, as sociedades personificadas. E aqui se subdividem em sociedades simples, empresárias, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Como está no começo do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que assistissem o vídeo até o final, né, dessem uma lida. Eu juntei aí um pedaço de doutrina. Esse começo não tem muita doutrina, tá, pessoal? Não tem muito. Eu preciso passar porque são alguns elementos obrigatórios do seguindo a ordem do Código Civil. Não tem muita doutrina e do pouco doutrina que tem, o professor Henrique já conversou muito com vocês sobre isso. Então, eu coloquei ali uma doutrina do professor Gladstone Mamed, eu achei que ficou a melhor nesse aspecto. Eu sei que ela é curta, mas é que esse tópico aí, né, que vai do Código Civil de 981 a 985, ele é simples e ao mesmo tempo muito pragmático, né? Tem alguns termos de direito empresarial que realmente não precisam de muita doutrina. E dito isso, gostaria de dizer que estarei à disposição de vocês aí pelos grupos, né, do WhatsApp que foram criados. E se vocês puderem me ajudar, é importante, o pessoal que me ajuda aqui a subir os vídeos me pediram para que, se possível, vocês ou comentassem ou marcassem um gostei no vídeo, que isso ajuda uma série de coisas que eles falam de tráfego do meu canal aí. Apesar de eu não sei saber dizer muita utilidade disso, me pediram isso, eu estou replicando o pedido. Afinal de contas, não estou muito preocupado com o YouTube, que muito mais preocupado com o direito empresarial. Mas vamos lá aos pontos, né? O nosso tema aqui, ele vem justamente em sequência do Eireli, que foi o tema da aula passada. Por que em sequência? Na ordem que o Código Civil propõe. O Código Civil, antes de entrar nas sociedades em si, ele tem uma disposição geral, uma teoria geral que envolve as sociedades, né? Isso aí vai servir primeiro para classificá-las em dois grandes grupos, né? As sociedades simples e as sociedades empresárias. E esse é um ponto muito importante, porque qual que é a diferença de uma sociedade simples para uma sociedade empresária? Se vocês quiserem ver isso, dá uma lida no artigo 981, parágrafo único. É basicamente o seguinte. Vocês sabem o que é empresário. Artigo 966 do Código Civil. O 966, ele traz aquele conceito de empresário, aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Quem é o empresário? O conceito de empresário é uma pessoa que tem uma atividade voltada à produção ou à venda de bens ou serviços e faz isso de forma organizada e profissional, né? O forma organizada e profissional é para diferenciar aquele que faz isso, digamos, a título de um bico, né? De improviso. O empresário é quem, entre aspas, vive dessa atividade econômica. Mas, ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com sociedade empresária? Olha, uma sociedade que é voltada para a prática de atos como esse é uma sociedade empresária. Uma sociedade que tem como objetivo o comércio de mercadorias, a prestação de serviços, a indústria, são atividades empresárias. Mas, professor, é possível ter sociedades não empresárias? Sim. As sociedades, por exemplo, daqueles que exercem profissão intelectual, podem ser consideradas sociedades não empresárias. Exemplo, nossa profissão, a advocacia. Uma sociedade de advogados não é uma sociedade empresária. E por quê? Porque ela é uma profissão de natureza intelectual. Ela se enquadraria no parágrafo único no 966. Mas também a gente poderia dizer, por exemplo, uma sociedade de médicos, uma sociedade, por exemplo, de dentistas, elas a princípio, por serem uma profissão puramente intelectual, elas se enquadrariam no conceito do parágrafo único do 966. Então elas poderiam ser constituídas na forma de uma sociedade simples. Sociedade simples é aquela sociedade não empresária, né? Não Ainda não é o nosso tema, nós vamos ter aulas sobre sociedade simples.
Depois nós falaremos também sobre todas as sociedades empresárias, é importante que isso fique claro, e a principal delas, que é a sociedade limitada. Mas se você quiser saber a diferença entre uma sociedade simples e uma limitada, a diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade empresária, é só você abrir o artigo 966 do Código Civil. Uma sociedade que é criada para se enquadrar no caput é empresária. Uma sociedade que é criada para se enquadrar no parágrafo único, ela é uma sociedade simples. E aí que é o ponto. O que o Código Civil fala sobre sociedades em geral? Né? O que eu nominei aí até no material de affectius societatis. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de atividades econômicas e partilhar entre si dos resultados. Vocês lembram que um pressuposto para a criação de uma sociedade, doutrinariamente falando, é a existência desse vínculo entre os sócios de, em comum acordo, trabalharem para ter no exercício de uma atividade econômica e disso dividirem o resultado. Esse é o pressuposto de qualquer atividade, qualquer sociedade. É por isso que você cria uma sociedade, para obter resultado e partilhar esse resultado entre os sócios. O ponto é, uma sociedade, ela precisa ter um único objeto? Não. Quantos objetos forem possíveis ou necessários para a consecução daqueles negócios? Exemplo, eu vou constituir lá talvez um dos primeiros checklists lá no escritório quando a gente vai atender empresa, ou quem vai constituir empresa. As primeiras perguntas que eu faço: quais atividades vocês querem que conste no objeto social? Ah, eu vou trabalhar no ramo de comércio varejista de artigos de couro. Ok, esse é um objeto. Você vai vender mais alguma coisa? Você vai prestar algum serviço? Ah, não, nós vamos prestar serviço de reparação de objetos de couro. Opa, então tem mais um objeto aqui. E a gente tenta mensurar a atividade econômica que vai ser exercida, ou seja, tentar entender o que eles vão fazer e descrever o objeto social da empresa a partir daquilo. A empresa pode ter uma pluralidade de objetos? Sim, muito comum. Quando você pega a CNPJ de algumas empresas, você olha lá uma série de atividades cadastradas. Não tem problema nenhum, né? Isso, inclusive, é relativamente muito comum. A empresa colocar vários objetos porque ela fala assim, hoje eu não estou prestando esse serviço, mas eu já estou pensando que amanhã isso pode ser algo que eu queira fazer. Então eu já vou deixar isso ali no meu objeto social para que, se em algum momento eu quiser exercer essa atividade, a gente vai fazer isso. Esse talvez é um dos pontos mais importantes que o empresário tem que se atentar na hora de constituir a sua empresa, né? Descrever bem as atividades empresárias, até porque isso vai ter uma série de repercussões, né? Repercussões principalmente em matéria tributária. Não é o objeto aqui, mas a escolha desses objetos é importante porque tributariamente isso vai ter repercussão. Algumas são tributadas da forma A, outras da B, outras são proibidas em alguns enquadramentos, enfim. O ponto do Código Civil, que nós temos que nos atentar, é que não há proibição da acumulação de atividades econômicas numa empresa, né? E aí nós vamos ao 982, que é o que trata das sociedades empresárias, né? Fala, salvo exceções expressas, né? Consideram-se empresárias as sociedades que tenham por objeto o exercício de atividades próprias de empresário, sujeitas a registro e simples ademais. Bem, ele usa exatamente aquele mesmo conceito. A sociedade é empresária quando a atividade é uma atividade empresária. Professor, o que é atividade empresária? Dá uma lida no 966. Até coloquei aí para vocês. E se não se enquadrar em atividade empresária, é uma sociedade simples. E aí até ali embaixo ele exemplifica, na verdade o Código Civil quase que exemplifica. Independente do seu objeto, considera-se empresária sociedades por ações. As SA são sempre sociedades empresárias. Lá no terceiro, no bimestre, nós vamos falar de lei das SAs, uma lei bem interessante, muito complexa, muito complexa. Vamos falar um pouco sobre ela. E simples a cooperativa. Por que a cooperativa é uma sociedade simples? Bem, por expressa previsão em lei, e porque a cooperativa, é curioso isso, e nós falaremos um pouco sobre cooperativa, que cooperativa tecnicamente
não distribui lucros, né? A cooperativa, ela não tem, digamos, não é que ela não vise lucro, ela até pode visar lucro, mas a sociedade cooperativa, ela distribui esse resultado de uma outra forma. Por isso ela é uma sociedade simples, porque ela não é bem uma sociedade empresária. Uma cooperativa tem um outro viés, um viés mesmo de cooperativismo, né? E por isso que ela é uma sociedade simples, porque ela não se enquadra nesse conceito de empresário. A cooperativa não é 2, 3, 5, 10 pessoas que são empresários que se juntaram para trabalhar juntos. A cooperativa é uma atividade econômica que várias pessoas que exercem a mesma atividade econômica se unem para ter benefícios em comum. Comprar coisas juntos, vender coisas juntos, dividir estrutura, né? Mas isso é um tema para um próximo encontro, né? Onde falaremos de cooperativa. É importante deixar claro, pessoal, que as sociedades empresárias, elas são típicas. As sociedades empresárias, elas em regra, elas têm previsão expressa em lei. Os tipos societários empresariais, eles são previstos em lei, né? Então, o 983 diz, a sociedade empresária deve se constituir-se segundo um dos tipos regulados no Código Civil. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos e não o fazendo, subordinam-se às regras das demais. A explicação desse artigo é meio complicada, é mais ou menos o seguinte. As sociedades empresárias, elas têm regras rígidas. Olha, é essa regra. A sociedade simples, você pode constituir ela, e ela chama simples porque ela não tem regras muito rígidas, mas você pode aplicar subsidiariamente a regra das sociedades empresárias. Exemplo, você cria uma sociedade simples. Dar um exemplo meu escritório também pratica isso. Eu tenho uma sociedade simples de contadores. Nós somos contadores e temos uma sociedade simples. Mas as regras que envolvem essa sociedade, a gente aplica as mesmas regras da sociedade limitada. Então ela é uma sociedade simples que se submete, para fins legais, às mesmas regras de uma sociedade limitada. Professor, ela é uma sociedade empresária? Não, não é. Ela continua sendo uma sociedade simples. Mas a limitada não é uma sociedade empresária? Sim, a limitada é uma sociedade empresária. Mas ela é uma sociedade simples, ou seja, não empresária, que segue, para alguns fins, as regras de organização, de gestão da sociedade limitada. É mais ou menos isso que o 983 quer dizer. É meio confuso isso. Mas é dizer assim, olha, ela segue as regras para fins de organização da empresa, mas isso não a desnatura como sociedade simples. Ela continua sendo uma sociedade simples, mas que segue subsidiariamente as regras de uma sociedade empresária. É importante também deixar claro que para alguns fins, pessoal, para algumas atividades econômicas, a lei exige expressamente um tipo societário, né? Muito comum isso em parcerias público-privadas, né? Instituições financeiras, que eu me lembro aqui de cabeça, sociedades de economia mista, elas têm por lei um tipo societário obrigatório. Nesse caso, né, quando assim o for, o Código Civil simplesmente diz, olha, quando a lei determinar que uma sociedade deve seguir um tipo empresarial específico, um tipo societário específico, é meio óbvio. A lei determinou aquilo, então aquele tipo tem que ser constituído naqueles termos. Isso geralmente aparece em leis extravagantes e não no Código Civil. O Código Civil não tem uma disposição muito clara sobre isso. Mas em algumas leis extravagantes, por algum motivo, o legislador pode vir e apontar e falar, esse tipo aqui, para essa atividade econômica, só limitada, só SA, né? Por exemplo, sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, em regra, elas têm que ser SAs. E por quê? Vocês entenderam que uma sociedade de economia mista, lá no 4º ano em Direito Administrativo, vai fazer todo sentido isso. Não vou abrir aqui esse paralelo, mas a ideia é essa.
E ainda tem a questão aqui do atividade empresária rural, só para deixar claro o 984, ele diz mais ou menos o seguinte: se você não entender muito bem ele, fique tranquilo. O que é o 984? Ele quer dizer assim, a atividade rural, agricultura, pecuária e congêneres, pode ser considerada uma atividade empresária? O Código Civil diz que sim, desde que seja registrada na forma de ou empresário individual ou de uma sociedade empresária. Ou seja, desde que ela seja registrado para esses devidos fins, considera-se sim a atividade rural, agricultura, pecuária ou congêneres, como uma atividade empresária. Então, todo aquele que exerce atividade rural, se quiser se considerar, digamos, um empresário da área rural, pode sim dizer, desde que faça o registro da sua... Professor, existem vantagens? Olha, não é o tema aqui da matéria, mas tributariamente, em alguns casos, sim. A depender da atividade que for exercida na agricultura ou na pecuária, algumas atividades rurais, existem vantagens tributárias para ser enquadrado, para não ser uma pessoa física, e sim, por exemplo, uma sociedade empresária. E isso é muito comum. Empresas agropecuárias, né, que são constituídas para essa finalidade. E por fim, né, mais reprisando ainda, mas o Código Civil ele acaba sendo bem repetitivo nesse aspecto, né, de que as sociedades só adquirem a personalidade jurídica com o registro. É a composição do artigo 45, mas se a pessoa natural ganha personalidade com nascimento, com vida, a sociedade ganha personalidade no momento em que é registrado, nos seus órgãos competentes. As sociedades empresárias com registro na junta comercial. As sociedades simples com registro em cartório. Ou órgão competente que o equivale, né? Então, uma sociedade simples, cartório de títulos e documentos. Sociedade de advogados, registro na OAB. Sociedade empresárias, em geral, junta comercial. A partir do momento em que ali é o ato de registro, naquele momento se inicia a personalidade. Professor, não é no momento que tira o CNPJ? De forma nenhuma. Antes mesmo de ter um CNPJ, que hoje é algo quase que simultâneo, na prática, né? O registro hoje pelo um sistema chamado Empresa Fácil é quase que simultâneo, o registro, o CNPJ já meio que saem juntos, mas mesmo independente disso, o importante é que para fins civis, o nascimento da empresa se dá, das sociedades, né, se dá no momento em que elas são efetivamente registradas. As simples em cartórios de títulos e documentos, ou na OAB, no caso a Sociedade de Advogados, e as sociedades empresárias, junta comercial, aonde se registra ali os atos de registro do comércio, entre aspas. Esse é o termo mais utilizado. Bem, pessoal, considerando o adiantado do vídeo, encerro por aqui. Fico à disposição de vocês. Desejo um bom estudo a todos, um grande abraço e até a próxima semana.